Fala aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto bem importante que cai direto no Enem, que são os gráficos. Ele cai no Enem porque a gente tem visto gráfico na vida inteira. Se a gente vê jornal, se a gente lê alguma coisa, os gráficos são muito importantes. Então, o que a gente vai ver nesse vídeo? A gente vai ver os principais gráficos e vamos resolver duas questões do Enem sobre interpretação de gráficos junto com probabilidade, tá bom? Então vamos lá. Olha para cá. O que é um gráfico? O gráfico ele é uma forma visual de representar os dados, porque visualmente muitos acabam entendendo melhor o que a informação quer dizer. Então, o gráfico é para isso, é para facilitar a visualização. Para facilitar a visualização, o gráfico tem que ser claro, tem que ser direto, tem que ser bem entendível. Tudo bem? E os gráficos eles são divididos em gráficos de informação e gráfico de análise. Gráfico de informação ele é mais simples, é para o público em geral. Então você vê e consegue entender o que ele está falando, tá? É bem fácil a visualização. Não precisa de tanta coisa. Já o gráfico de análise é um gráfico que você tem que olhar e entender profundamente o que está acontecendo. Ele também é informativo, só que ele é mais profundo. Então, ele pode ter alguma coisa aí para te ajudar a analisar determinada situação. Tudo bem? Então, gráfico de informação, gráfico de análise. Agora, quais são os principais gráficos? Existem gráficos de todos os tipos, mas eu vou colocar aqui os principais, são aqueles que caem no Enem, tá bom? Então, pensa comigo aqui. Primeiro gráfico é o gráfico que a gente conhece por gráfico de pizza. Só que o nome desse gráfico de pizza é gráfico de setores, tudo bem? Porque ele é um círculo dividido em vários pedaços. E cada pedaço equivale a uma determinada fatia da minha pesquisa. Sendo assim, quanto maior for o meu elemento dentro do conjunto, maior vai ser o setor que ele vai ocupar dentro do gráfico. Olha o exemplo aqui, rapidinho. Estão vendo aí o gráfico? Todo gráfico, gente, independente de ser de setores ou os outros que a gente vai ver, ele tem que ter três elementos principais. Primeiro elemento é o título. O título é o que significa aquele gráfico, sobre o que ele está falando. Beleza? Além disso, eu preciso também da legenda, para eu saber onde estão cada coisa. Com a legenda e o título, eu sei que São Paulo equivale a quase um terço do PIB do Brasil. Olha aí, São Paulo equivale a 33,1% do PIB do Brasil. E o Rio de Janeiro corresponde a 10,8%. São os dois estados aí que concentram a maior porcentagem do PIB. E se eu juntar São Paulo, Rio e Minas, isso dá mais da metade do PIB do Brasil. Olha aí. Tudo isso só olhando título e legenda. Agora, o mais importante também é ter uma fonte confiável. Então, todo gráfico tem que ter título, legenda e fonte. Qual foi a fonte desse aí? Foi o IBGE e as contas dos estados em 2010. Beleza? Então, três elementos básicos: título, legenda e fonte. Certo? Gráfico de setores, tá aí, ok? Agora, qual é o próximo tipo de gráfico que cai bastante também? É o gráfico de colunas e o de barras. Eu gosto de explicar esses dois juntos porque eles são a mesma coisa. É simplesmente um retângulo que, quanto maior ele for, maior vai ser a característica daquele elemento ali. A diferença de coluna para barra é que coluna é na vertical e barra é na horizontal. Ok? Então, aqui, nesse primeiro aqui, eu tenho gráfico de colunas falando sobre a variação do PIB dos países. Lembrando sempre que eu tenho que ter título, legenda e fonte, ok? Então aí você vê o que a gente consegue perceber nesse gráfico. Que quais são os países que melhor se saíram aí na variação do PIB em 2020? China e Índia. E quem foi o pior? Peru.
ok? Gráfico de colunas. E gráfico de barras, ó. Projeção do PIB para 2020 e 2021. Qual é a situação do Brasil, ó? Tá bem mal, né? Certo? Tem piores? Tem piores, mas tem muito mais gente melhor do que o Brasil na projeção. Isso a gente consegue ver. Projeção é de queda de 3% do PIB. Gráfico de colunas, gráfico de barras, a gente consegue tirar informações, certo? Próximo gráfico é o gráfico de linhas. O gráfico de linhas a gente vê muito em jornal quando tem pesquisa presidencial ou pesquisa de opinião que varia ao longo do tempo. O gráfico de linhas ele é para ser utilizado mesmo uma pergunta em vários períodos de tempo e a gente vê a variação das respostas. Olha aqui, produção brasileira das principais carnes de 1970 até 2017. Lá entre 70 e 79, olha o que eu tinha. Olha o que eu tinha. 2,1% de quem? De carne bovina. 2,1% não, desculpa. 2,1 milhões de toneladas. Olha a legenda, Antônio. 2,1 milhões de toneladas de carne bovina, 0,7 milhões de toneladas de carne suína e meio milhão de toneladas de carne de frango. Aí o que acontece? Vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Em 2017, o que a gente tem? Ó, qual foi a produção de carne de frango? Olha como é que o frango cresceu. De meio milhão de toneladas, ele foi subindo, 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 subindo para 14 milhões de toneladas. O de frango, o de suína não cresceu tanto, né? Até diminuiu de 2010 para 2017. E de carne bovina, quase 10 milhões de toneladas. Gráfico de linhas é para a gente ver a variação através do tempo, certo? Presidente também, né? Em dia, tal dia teve tantos por cento, em tal dia teve tantos por cento. É assim que a gente vê, certo? Próximo tipo de gráfico, cartograma. Cartograma. Carto vem de mapa. Então, cartograma vai ser um gráfico baseado no mapa. A gente tem visto muito isso aí. Olha esse exemplo que eu coloquei aqui. De novo, ó, título: Mortes por Covid no Brasil. Fonte: consórcio, tal, 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 tal. Legenda: vermelho em alta, amarela é estabilidade, azul é em queda. Aí lá ele explicava melhor, né? Alta é a variação maior do que 15%. Estabilidade, 15% para mais ou para menos. Em baixa, queda maior que 15%. Então, quantos estados estão em alta naquele dia, né? Vários estados, 13, né? Quantos em baixa, quantos em estabilidade? A gente consegue visualizar isso rapidamente com o gráfico, o cartograma, que é do mapa. Beleza? Certinho? Agora, vamos ver como que isso caiu no Enem? Como que o gráfico cai no Enem? Como que eu interpreto eles no Enem? Olha aí. Rafael mora no centro de uma cidade e decidiu se mudar por recomendações médicas para uma das regiões: rural, comercial, residencial urbano ou residencial suburbano. A principal recomendação médica foi que as temperaturas das ilhas de calor da região que deveriam ser inferiores a 31 graus. Tais temperaturas são apresentadas no gráfico. Escolhendo aleatoriamente uma das outras regiões para morar, olha, ele mora no centro, certo? Ele mora no centro e precisa escolher uma outra região para morar, certo? Então, probabilidade. Primeiro, tem que estabelecer o universo. O universo é qualquer possibilidade aqui, exceto o centro. O centro não vai fazer parte do meu universo. Eu não posso escolher o centro. Ele já mora no centro. Então, quantas são as possibilidades do universo? 4. Se você não está entendendo o que significa universo e o que eu vou falar de evento, eu sugiro que você veja o vídeo de probabilidade que está subindo o link aí, tá bom? Vamos lá. Evento tem que ser uma região que seja adequada às recomendações médicas. Qual é a recomendação? Inferior a 31 graus.
Então, faz uma linha no 31 graus, ó. Quem é inferior a ele? 3, residencial suburbano, residencial urbano e rural. Então, o meu evento tem 3 possibilidades. Então, a probabilidade, evento sobre o universo, 3/4. Resposta certa, letra E, de extremamente fácil. Beleza? Agora vamos para o último exercício que também caiu no Enem. Vamos lá. Em um blog de variedades, músicas, mantras e informações diversas, foram postados contos de Halloween. Após a leitura, os visitantes poderiam opinar, assinalando suas reações em divertido, assustador ou chato. Ao final de uma semana, o blog registrou 500 visitantes distintos. O gráfico a seguir apresenta o resultado da enquete. O administrador do blog irá sortear um livro entre os visitantes que opinaram na postagem Contos de Halloween. Sabendo que nenhum visitante votou mais de uma vez, a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso entre as que opinaram ter assinalado que o conto é chato. Então pensa só, eu quero escolher entre as pessoas que opinaram. Concorda que aqui esse que não opinaram está fora do meu universo? Então meu universo vai ser 12 mais 15 mais 52, que foram os que opinaram. 12 mais 15 mais 52, 79. Agora, eu quero que ele tenha assinalado chato. Eu quero esse aqui, ó. Meu evento é 12. Então, a probabilidade, 12 sobre 79, divide aí ou na calculadora ou na mão, como você achar melhor, 0,152, ou seja, 0,15 aproximadamente. Resposta certa, a letra D, de demasiadamente fácil. Certo? Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, deixa a dúvida no comentário que eu tiro assim que possível. Certo? Obrigado, pessoal. Continue estudando. Tchau, tchau.